Em qual capítulo da Bíblia eu prego hoje, irmãos? Podem falar, fale com fé, vamos lá? Gênesis 24, que igreja abençoada, louvado seja Deus. Esse é o nosso antepenúltimo sermão da série Peregrinando nos Desertos desta Vida, onde estudamos a história do patriarca Abraão. Eu louvo a Deus por essa série pregada neste ano. Muita gente deu testemunho do significado desta série de mensagens para a sua vida. Nós aprendemos que nós somos muito mais pecadores do que nós gostamos de admitir. Nós aprendemos que a graça de Deus é superabundante, infinitamente maior do que nós jamais poderíamos imaginar. Nós aprendemos que Deus nos dá vitória, nos fortalece e nos faz vencer pela fé, por sua graça, apesar de nós. Nós aprendemos que nós podemos nos reconciliar com aqueles que nos feriram, porque Cristo veio nos reconciliar consigo mesmo e também com o nosso próximo. Essa série de sermões trouxe impacto na vida de muita gente, a começar na minha como pregador, e também trouxe reconciliação entre irmãos, e isso enche de alegria o meu coração. Hoje eu vou pregar para vocês o antepenúltimo sermão da série. Domingo que vem nós vamos parar, porque nós temos um pregador visitante, o reverendo Douglas Zborowski, pastor da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. No outro domingo eu estou pregando numa conferência lá nos Estados Unidos. Então, eu vou pregar o penúltimo sermão no último domingo de julho. Em agosto nós já vamos ter a abertura do aniversário, o reverendo Juarez prega no primeiro domingo, reverendo JR no segundo domingo, e eu vou pregar no terceiro domingo o último sermão da série. E o aniversário vai ser concluído no último domingo com o reverendo Roberto pregando para nós. Então eu quero agora convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler Gênesis 24. Gênesis 24. Assim diz a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda:
quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade, meu senhor. E quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentas. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber a todos os camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor? Nada temos a dizer fora da sua verdade.
Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro, e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lá-e-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Querido Deus, o Senhor já está falando conosco porque a tua palavra foi lida. Nesse que é o maior capítulo do livro de Gênesis, numa leitura de 9 minutos, o Senhor fala graciosamente ao nosso coração. Obviamente, Senhor, eu preciso trabalhar esse texto de maneira panorâmica, mas eu peço ao Senhor graça, para que enquanto, ó Deus, ó Pai, o texto é exposto, o Senhor continue a falar poderosamente ao coração do teu povo. Obrigado porque já nos falaste claramente na leitura da palavra. Mas agora dá-nos as melhores aplicações, para que, ó Deus, ó Pai, tua palavra aplicada em nossa vida seja instrumento de transformação, de instrução, de capacitação, de mudança e de preparo para as grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos enche do teu Espírito Santo, enquanto ouvimos a exposição da palavra. Que Cristo se levante do livro e Ele mesmo caminhe no meio da igreja hoje. E Ele mesmo seja exaltado e glorificado sobre tudo e sobre todos. E que ao ouvir a exposição do texto, ainda que o Senhor use homens limitados, que o teu povo entenda que quando a palavra é pregada com fidelidade, é como dizia o reverendo Martinho Lutero: eu olho o pastor, eu ouço a voz do pastor, eu vejo o pastor, mas quem está falando comigo é o próprio Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se? Obrigado. Na semana passada, irmãos, nós encontramos Abraão num momento de grande transição de sua vida. Nós vimos, depois daquele que é o clímax da sua história, Deus mostrando o nascimento de Rebeca, revelando que Ele é soberano e está comprometido com a linhagem e com a direção histórica da vida do seu povo. Depois, nós vimos o Senhor levando a Sara
E no momento de luto de Abraão, nós aprendemos, amados irmãos, a confiar em Deus, a ter um coração humilde e aprendemos o que fazer nos momentos de transição da nossa vida. E agora, amados irmãos, já fazem 2 anos que Sara morreu. É preciso levar a linhagem do povo de Deus adiante. Abraão precisa tomar alguma atitude, porque Isaac é filho muito tranquilo, crescido em casa, era o xodozinho da mamãe. Enquanto a mamãe vivia, ele não pensava em se casar. Mas é importante levar a linhagem do povo de Deus adiante. E nesse capítulo maravilhoso, Deus nos mostra o que fazer nos momentos decisivos da vida. Abraão tem pouco tempo de vida agora. Decisões precisam ser tomadas para que o povo de Deus continue avançando, para que a promessa de Deus se cumpra para com o seu povo, para que o Messias venha ao mundo através da linhagem de Abraão. Portanto, o Senhor nos ensina aqui o que fazer nos momentos decisivos da vida. Ao olharmos para a atitude de Abraão, a primeira verdade que nós aprendemos, amados irmãos, é que nos momentos decisivos da vida nós devemos tomar providências. Nos momentos decisivos da vida nós devemos tomar providências. A palavra de Deus nos diz que Abraão já é idoso. Ele chama o servo mais velho da sua casa, Eliezer. Ele faz com que Eliezer jure e coloque a mão debaixo da sua coxa. Esse não era um costume das nações antigas, é um costume que Abraão está começando aqui. E ele quer que Eliezer jure que não vai tomar das filhas de Canaã para que sejam esposas de Isaque. Os cananeus, amados irmãos, não servem ao Deus vivo. Eles adoram deuses como Baal, Deus da fertilidade, como a deusa Astarote, também deusa da fertilidade, a deusa das estrelas, como o deus Dagom dos filisteus, como o deus Moloque, aos quais aqueles povos daquelas regiões sacrificam seus filhos. Então, Abraão quer que se busque uma esposa na sua linhagem, a linhagem dos semitas, porque ainda que haja idolatria, naquela linhagem ainda se teme o nome do Senhor. Então, ele quer que o seu servo jure. E o servo diz a ele o seguinte: mas se eu for lá, meu patrão, e a mulher não quiser vir comigo? Abraão responde com extrema fé, dizendo: o Senhor vai te guiar, e você vai encontrar na casa da minha família esposa para meu filho Isaque. Mas ele diz: mas se a mulher não quiser voltar comigo, eu levo seu filho para lá. Abraão diz aqui no texto: cautela. A expressão no hebraico é silêncio. Não fale nenhuma palavra a mais. Você não vai levar meu filho para lá, porque Deus me tirou de lá e prometeu que essa é a terra prometida para o meu povo. Então, amados irmãos, aquele homem, depois dessa palavra de Abraão, coloca a mão debaixo da coxa de Abraão e toma 10 camelos do seu senhor. Você se lembra que Abraão é um líder de um clã de 1000 pessoas, é um pastor de uma igreja de 1000 membros, ele tem muitas propriedades, é extremamente rico. O homem enche os camelos com parte de todas as suas riquezas e embarca naquela viagem, amados irmãos, para a região da Mesopotâmia, para a cidade de Naor, irmão de Abraão. Aquela viagem dura 800 quilômetros. Camelos caminhando lentamente, caminham 24 quilômetros todos os dias, mas numa viagem mais intensa, mais apertada, eles são capazes de viajar 40 quilômetros todos os dias. Essa comitiva viaja 800 quilômetros, então ele levou pelo menos 20 dias para chegar na terra de Abraão. Então ele chega ali junto ao poço e ajoelha os seus camelos para dar de beber água naquele poço. É impressionante que é necessário preparar a linhagem do povo de Deus. Deus prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação. E Deus prometeu que ia dar muitos filhos a Isaque. Não obstante Deus ser soberano, nós devemos entender que nós somos responsáveis. Ainda que Deus tenha promessas maravilhosas para nós, muitas dessas promessas Ele vai cumprir por meio da nossa atitude. Então, o que é responsabilidade nossa, irmãos, nós precisamos fazer. Abraão toma iniciativa, chama seu servo,
vai buscar a esposa, leva dos meus bens. O moço diz, ela não virá. Abraão diz, ela virá. Se ela não vier, você está livre. Mas vai lá, faz o seu trabalho. Ele prepara os camelos, ele junta a riqueza. Ele viaja 800 quilômetros. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. O que nós devemos fazer nos momentos decisivos da vida, nós temos que atuar. Porque Deus, amados irmãos, vai cumprir os seus decretos através de nós. Então, o que é responsabilidade nossa, nós não podemos delegar a outra pessoa. Nós temos que cumprir a nossa parte e fazer a vontade de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você ficar esperando o trem, meu querido irmão, e dormir na estação, você perde o trem. E aí você vai ser responsável diante do decreto de um Deus soberano. Nós temos que aprender a agir. Eu sempre converso com o pastor Alexandre, desafiando os moços de hoje. Mas nós vivemos uma geração na qual os homens são muito acuados na nossa sociedade. E hoje nós vemos muitas vezes meninas belas na igreja, os rapazes querendo namorar, e de repente há uma dificuldade de abordar as moças, e a gente conversa, irmãos, tem que orar, oração, orar e agir, né? A gente tem que orar e atuar. O que é responsabilidade minha, Deus não vai fazer. Abraão mandou o servo ir lá procurar a esposa para o seu filho. Deus vai abençoar a descendência, mas nós devemos entender que nós, irmãos, devemos tomar as devidas providências. Eu me lembro, irmãos, quando eu vim estudar no seminário presbiteriano JMC, no final, na segunda metade da década de 90, eu tinha vivido uma vida que não agradava a Deus, um tempo no mundo, depois voltei para a igreja e me consagrei ao Senhor. E estava orando com uma moça, que tinha sido uma namorada no passado, e ela disse, eu não sei se eu sirvo para ser esposa de pastor. Eu falei, vamos orar então. E quando eu cheguei numa congregação lá no Jardim Fortaleza, em Guarulhos, eu fui pregar, fui ajudar um colega meu, e quando eu entrei naquela igreja, irmãos, eu vi a morena mais linda da terra. Eu bati os olhos nela, eu falei, meu Deus, tremi de cima a baixo. Eu olhei no dedo dela, Senhor, não deixa essa morena ser casada não, Senhor, em nome de Jesus. E eu preguei, irmãos, eu me lembro a roupa que ela estava, a roupa que eu preguei, e aí eu terminei de pregar o culto, me aproximei dela, conversei, vi que a moça era crente, graças a Deus, piedosa, sobrinha de pastor, e de repente nós começamos a conversar, e com a mãe dela do lado eu virei e falei assim, Cleusa, eu vou lá em Minas Gerais, 1000 quilômetros, resolver um assunto que eu tenho para resolver com a moça, eu vou terminar tudo, quando eu chegar eu gostaria de conversar com você. A mãe dela virou para ela, você viu o que ele falou? Ela, não, ele não falou nada não, você está equivocada. Mas, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, eu voltei de lá, depois esperei um tempo, e nós estamos completando 25 anos de casados esse ano, para a honra e glória do nome de Jesus. Varão, o que é responsabilidade sua, Deus não vai fazer não. Você precisa tomar atitude, orar e agir. O lema da vida de Lutero, para cumprir o ministério, era orare et labutare. Oração e ação. Que Deus te faça agir, amém, meu irmão? Que em todas as áreas da sua vida você tome as suas providências. Se você quer ter uma vida melhor, quer passar num concurso público, vai estudar, meu querido amigo e irmão. Deus não abençoa vagabundagem. Você precisa meter a cara. Se você quer crescer na sua profissão, você precisa fazer uma excelente graduação, busque, se possível, fazer um mestrado. Se Deus abrir a porta, faça o doutorado, faça o pós-doutorado e faça o melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Você precisa entender que há coisas que são responsabilidades suas. Se você quer ter uma boa condição de vida, não adianta ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Vá trabalhar, trabalhe duro, peça a Deus sabedoria, Deus vai te dar direção, e na hora certa você vai ver o Senhor abrindo os céus e abençoando você também através da sua própria atuação e do seu próprio testemunho. Nos momentos, irmãos, decisivos da vida, nós devemos tomar providências. É o que aprendemos aqui com o nosso patriarca. Que Deus te livre de comer o pão da preguiça. Amém, meu irmão?
Que Deus te livre de viver na filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pare com isso. Que você se levante, assuma a sua responsabilidade. Entenda que o que você tem que fazer é você que tem que fazer e não outra pessoa. Que Deus faça de você alguém responsável. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, o que fazer nos momentos decisivos da vida? Em primeiro lugar, devemos tomar providências. Mas, em segundo lugar, devemos confiar na providência. O que fazer nos momentos decisivos da vida? Devemos confiar na providência. Lá está Eliezer. Viajou provavelmente 20 dias. E agora ele está na beira do poço. À tarde, as moças da cidade vêm tomar água para levar para a família e para dar para o rebanho. E Eliezer fica ali pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então ele, no seu coração, irmão, ele não ajoelhou. O texto nos mostra que ele fez isso no íntimo. Ele orou e falou o seguinte, Senhor, o negócio é o seguinte, eu preciso achar essa moça. Eu estou aqui na cidade da família do meu patrão. A moça que vier aqui e pegar um cântaro de água, e eu falar para ela, moça, me dá um pouquinho de água. E ela disser para mim, bebe. E disser o seguinte, eu darei de beber para o senhor, e não só para o senhor, para todos os seus camelos, eu vou entender que essa é a moça que o senhor está dirigindo para que seja a esposa do meu senhor Isaque. Irmãos, o texto diz que ele mal acabou de orar. Foi assim um negócio imediato. Aparece Rebeca. E o texto diz que Rebeca é muito formosa. Se a gente fosse traduzir do hebraico para o português, Rebeca era estonteantemente linda. E além disso, ela era virgem. Ninguém tinha tocado nela, porque é importante garantir a pureza da linhagem do povo de Deus. É certo que a semente virá de Abraão, virá de Isaque. Ela será mãe dos filhos de Isaque. E ela sai, e aquele homem a observa, e pergunta para ela, dá-me um pouquinho de água para beber do teu cântaro? Ela, claro, meu senhor. Ele bebe da água, ela diz, não só darei ao senhor, mas darei a todos os seus camelos. E ele então fica olhando Rebeca dar de beber, querido irmão, para aqueles animais, e ele observa, e quando ele se aproxima dela, pergunta para ela se na casa dela tem pasto. Ela diz, na minha casa tem pasto, tem de tudo. Ele falou, você é filha de quem? Né? Parece igual lá em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais, quando você chega na cidade, o povo fala assim para você é filho de quem? Hã? É a primeira coisa, né? Importa de quem você é filho. Eu sou filha de Betuel, filha de Naor e de Milca. E aquele homem, irmãos, coloca nela um pendente de ouro e 2 pulseironas de ouro puro, pesadas. E ele reconhece a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas é impressionante percebermos que, além de agir e cumprir nossas responsabilidades, nós devemos confiar na providência de Deus. E quem confia na providência de Deus não atua confiado somente na sua própria capacidade. Mas quem confia na providência de Deus, ora. Por exemplo, se você precisa de sabedoria, Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropere, se ele há concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça com fé, não duvide. Deus não joga na cara o que vai te dar. Ele não fala, está vendo, é o que eu te dei aí, agora você tem que me servir o tempo todo. Não, mas ele diz que se você duvidar, você é como a onda do mar, jogado de um lado para o outro. Ore e confie que Deus vai responder a sua oração. É por isso que Jesus, irmãos, quando nos ensina a orar, no Sermão do Monte, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abri-se-lhe-á. Ora, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial
não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Irmão, se você confia na providência de Deus, você ora e Deus atende. Algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa muito querida que, por causa de uma rescisão de trabalho, recebeu um valor altíssimo. E aquela pessoa estava orando acerca do que fazer com o seu dinheiro. E Deus colocou com parte daquele dinheiro que aquela pessoa investisse na vida de um missionário. Aquele missionário, tradutor de Bíblias, estava se preparando para fazer o seu mestrado nos Estados Unidos. E ele já tinha traduzido a Bíblia para uma tribo no Brasil que não tinha nem linguagem escrita, mas aquela instituição pedia uma oferta de um valor alto. E o missionário dizia, eu vivo de oferta das igrejas, eu não tenho como dar um valor alto. E aí eles falaram, não, mas peça para as igrejas não têm como contribuir. E aquele missionário falou assim, Deus, o Senhor sabe que eu preciso fazer esse mestrado para me capacitar, para ser um tradutor de Bíblia melhor. Providencia, Deus, para mim, esse recurso. E quando ele pediu a Deus, aquele irmão que tinha recebido aquele recurso, depositou exatamente o valor que o missionário precisava na conta dele. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que cuida de nós. Deus é o Deus que dirige a nossa vida. Você tem orado, meu querido irmão? Você tem apresentado os seus problemas diante de Deus? Você tem entendido que há bênçãos que Deus só vai nos dar como resposta de oração? Dobre os seus joelhos. Se você crê, você vai orar dizendo, Deus, abre as janelas dos céus e derrama sobre mim bênçãos sem medida. Senhor, eu preciso avançar. Há coisas que só o Senhor pode fazer. E quando o Senhor faz, irmão, ninguém pode impedir. Qualquer dia vocês vão me ver postando uma foto. Quando eu era um jovem evangelista e pregador, nós participamos da construção da 4ª igreja presbiteriana da cidade de Paracatu, a minha cidade. É uma igreja belíssima, um templo para 600 pessoas. Mas, quando o pastor foi comprar aquele terreno, o dono do terreno não queria vender de jeito nenhum. E a igreja entendeu que aquele era o terreno. Vocês vão ver minha foto no mutirão lá, nós trabalhando na fundação da igreja. Vou postar qualquer dia desse. Foto antiga, eu era bem magrinho, né? Então, meus queridos irmãos, o pastor nos chamou para orar, presbíteros, seminaristas. O homem não queria vender o terreno, mas o conselho entendeu que aquele era o lugar para o terreno. Então o pastor virou e falou assim, nós vamos fazer uma campanha de oração. Até esse cara vender o terreno para nós. E um dia o dono do terreno ligou para o pastor, falou, vem aqui em casa, pastor. Foi lá o pastor com 2 presbíteros nossos. Ele falou assim, pastor, eu não sei o que eu estou chamando o senhor para fazer aqui. Eu não quero vender esse terreno, mas alguma coisa está me obrigando a vender esse terreno. Então, pastor, compra logo esse terreno, porque eu não sei o que está acontecendo. O pastor riu e falou assim, eu sei, meu irmão, a igreja está orando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja ora, como diz o príncipe Hernandes, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que Deus nos dê a bênção, amados irmãos, de ser um povo que ora ao Senhor e vê grandes bênçãos porque confia na providência de Deus. Que você, querido amigo e irmão, experimente respostas de oração na sua família, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho e na obra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Quem confia na providência de Deus, ora, que Deus faça de nós um povo de oração, em nome de Jesus, amém! Pastor, o que fazer nos momentos decisivos da vida? Confie, em primeiro lugar, tome providências, em segundo lugar, confie na providência. Mas o que fazer nos momentos decisivos da vida? Terceiro lugar, nós devemos agradecer a Deus. Versículos 26 e 27, leia comigo. Versículos 26 e 27, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá?
Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Aquele homem agradece a fidelidade e o cuidado de Deus. Aquele homem adorou ao Senhor. Ele diz: bendito seja o Senhor de meu senhor Abraão. Abraão é o príncipe da aliança. O Senhor não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos que ser agradecidos pelo que o Senhor nos dá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Essa semana um amigo meu, pastor, casado há mais de 15 anos, tentava ser pai, tem 47 anos, a esposa com idade próxima da dele, não conseguia, a esposa não engravidava, tentaram inseminação, tentaram pela última vez, irmãos. E Deus, por sua graça, abençoou aquele casal. A esposa ficou grávida, a bebê nasceu essa semana. Eu liguei para ele para orar, falei: como é que você está, meu filho? Ele falou: meu amigo, estou como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de júbilo. Você já parou para agradecer as bênçãos que Deus te dá? Por que eu pedi o presbítero Eus para orar aqui hoje? Já parou para pensar na alegria de um pai, de uma mãe, de verem sua filha aqui professando a sua fé? Tiago e Andréia, do mesmo jeito. Que bênção maravilhosa. Num mundo tão perdido como esse, ver nossos filhos guiados pelo Espírito Santo, tomando a decisão de andar com Jesus. Irmãos, nós temos que levantar a mão para os céus e agradecer. Nós somos um povo abençoado. A gente tem luta? Tem, mas nenhuma das lutas se comparam com as bênçãos que nós temos recebido por meio de Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. O Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona, o Senhor te prova para tirar do seu coração aquilo que estava no lugar de Deus, para que você ame a Jesus sobre todas as coisas. Então, quando você entende a bondade de Deus, e quando você entende que o coração de Cristo não vai mudar com você, apesar de todos os seus pecados, então mesmo na aflição, levante as mãos para os céus e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim e nada na minha vida acontece por acaso. Que Deus nos dê um coração agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deixe de ser murmurador, pare de reclamar. Você tem recebido infinitamente mais do que merece. Que Deus te dê um coração agradecido, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pastor, mas o que fazer nos momentos decisivos da vida? Em quarto lugar, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos assumir compromissos. Nós devemos assumir compromissos. Aquele moço fala tudo com Rebeca, aquele servo de Abraão. Rebeca vai correndo para a casa dela, contar para o pai, para a mãe. Parece que Betuel já está mais velho, já está meio apático. Labão, o filho dele, é quem toma a frente de todas as coisas. E aí quando Labão é interesseiro, irmão, caloteiro até não tem mais aonde. Depois você vai aprender a história dele na Bíblia. Quando Labão vê aquelas pulseironas de ouro nos braços de Rebeca e aquele pingentezão no nariz dela, ele fala: o quê? Cadê esse rapaz? E correu lá na frente: o que você está fazendo aí, meu querido? Eu já preparei o pasto lá em casa, está tudo pronto para você. Venha, traga os seus camelos, entre dentro de casa. Que prazer receber você aqui.
E eles recebem, amados irmãos, com aquela característica hospitalidade oriental. Há pasto para os animais, eles têm água para que os homens lavem os pés, eles preparam aquele banquete, mas o servo de Abraão diz o seguinte: presta atenção, eu não vou comer enquanto eu não falar o que eu vim fazer aqui. E eu não vou contar a história toda de novo, porque o capítulo é comprido e você já sabe da história, tá bom? Então vamos economizar. Ele conta a história de quando Abraão chamou ele, resumindo, de como ele foi guiado no caminho, de como Deus mostrou que era Rebeca. Ele conta com detalhes, eu não vou contar com detalhes. Depois de contar a história, então, irmãos, ele desafia aquela família a um compromisso. Ele diz: vejam bem que o meu Senhor me pediu isso. Ele falou que a mulher não ia rejeitar, Deus ia me abençoar. Eu orei, Rebeca respondeu do jeito que eu orei. Deus está no negócio. Agora eu preciso de fazer um compromisso com vocês. Versículo 49, ele diz: agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-te, vai, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Aquele homem, antes de comer, irmão, acerta os detalhes, faz o compromisso. Aquele é um casamento por procuração, meu querido amigo irmão. Ele pede a mão da moça, conta a história, vim em nome do Senhor. Ela vai ser uma mãe da aliança, vai ser uma princesa, como era a sogra dela. E aqueles homens interessados no dote que viu, pode levar. Rebeca vai ser uma bênção, o compromisso é firmado ali, irmãos. A palavra de Deus nos diz que, tendo ouvido o servo de Abraão essas palavras, versículo 52, prostrou-se em terra diante do Senhor, crente, piedoso, quebrantado, tirou joias de ouro, olha quanta riqueza, prata, vestidos, deu tudo a Rebeca, que está se tornando princesa agora, e deu ricos presentes a Labão, o interesseirão, né? E a mãe de Rebeca. Todo mundo foi abençoado. O dote foi bom naquele dia, irmão. Hein? Todo mundo feliz da vida. Depois eles sentaram, comeram e passaram a noite. Aquele homem, irmãos, está comissionado. Ele precisa assumir um compromisso. E a família, diante do testemunho, entendendo a direção de Deus, aceita o compromisso. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a igreja nos dias de hoje precisa de gente que assuma compromisso. Enche o nosso coração de alegria ver um número expressivo de irmãos e irmãs que vêm aqui à frente e dizem: nós nos comprometemos com Jesus. Que alegria nossa ver o Fábio, quando batizado pelo pastor Camargo, dizer: yes! Agora eu sou de Jesus. O batismo é o casamento com Jesus. É o selo da aliança. Quando eu casei com Cleuzinho, eu botei um anelzão no dedo. O Fábio está dizendo: eu sou de Jesus, sou casado com ele. O anel foi o batismo, foi a água caindo na cabeça. É o selo que simboliza a aliança. Então, vir à frente, fazer votos é algo sério. A igreja fez votos, é algo sério. Ontem, na reunião de oração, eu orava com o nosso presbítero Salim. Ele lembrou: Deus, a igreja tem feito tantos compromissos com esse povo novo que está chegando, nos ajuda a cumprir os compromissos. Não é brincadeira, irmãos. Todos nós estamos fazendo votos espirituais diante de Deus. Você não pode ter medo de assumir compromissos. Você, cidadão, que está namorando essa moça aí, tem 10 anos. Toma vergonha na cara, varão. Hã? Quem disse que Deus te mandou enrolar essa moça? Hã? A Bíblia mandou se casar. Crente não pode ficar enrolando no namoro, irmão. A Bíblia diz que sexo só pode ser feito depois do casamento. Para que você vai ficar dando bobeira e tendo um namoro ímpio? Tem gente que acha que engana Deus. Deus está vendo tudo, meu irmão. Deus está vendo tudo. Né? Você tem aquele namoro lá, quando você está sozinho, com imposição de mãos, Deus te repreende em nome de Jesus. Para com isso. Casa logo. Pastor, não tem dinheiro. Casa os dois e ganha dinheiro junto. É melhor ser fiel e ser abençoado para a honra e glória do nome de Jesus. Assuma compromisso. Deixe de ser enrolado. Tome vergonha na cara. Você que é membro da igreja. Os meninos nascem. Não traz os meninos para a igreja. E aí o menino fica 2, 3 anos, não batiza. Não sei se esse negócio de batismo infantil. Assuma compromisso. O batismo é compromisso, é pacto, é aliança feito na presença de Deus.
Você precisa assumir compromisso, meu querido amigo e irmão. Arrume um emprego. Estude. Ainda ontem eu estava vasculhando na internet lá, vi concurso do Banco do Brasil, mandei para o Davi, mandei para a Isabela e falei assim, eu pago a inscrição, agora vocês metem a cara, tem que passar no concurso. Está na hora, gente. A vida adulta exige trabalho, exige compromisso. Temos que sair do marasmo. Chegou a hora de tomar uma decisão. Case-se, tenha filhos, torne-se membro da igreja. Assuma responsabilidades. Se Deus te confiar algum cargo de liderança, assuma. Seja crente, seja piedoso. Deus vai te capacitar. Deus vai te abençoar. Deus vai te usar. O povo de Deus é um povo de palavra. É um povo sério. É um povo redimido pelo sangue de Cristo. É um povo que assume compromissos para a honra e glória do nome de Jesus. Os oficiais da igreja, quando vieram aqui à frente, assumiram compromissos. Pastores, diáconos, presbíteros. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê a bênção de cumprirmos os compromissos que fizemos na presença dEle. Amém? Confiados na nossa própria capacidade, nós não temos, amados irmãos, condição. Mas se nos quebrantamos, nos humilhamos e buscamos na presença do Senhor, o Espírito de Deus há de nos capacitar e Ele vai nos usar para a sua glória. E nós cumpriremos todos os compromissos que fizemos, em nome de Jesus, pela graça de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Pastor, em último lugar, o que fazer nos momentos decisivos da vida? Em último lugar, o texto nos diz que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Em último lugar, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Que festa maravilhosa aquela noite, comida, dote, todo mundo recebendo presente, melhor do que o Natal, que alegria. Mas o servo de Abraão tem uma meta. Ele quer voltar logo para casa. Quando ele dormiu, levantou de madrugadinha, virou para Betuel, para Labão, para a mãe de Rebeca, deixa eu voltar logo para casa. Aí Labão, o que é isso? Para que essa pressa? Deixa a moça conosco aqui, fique mais 10 dias aqui. Ontem, quando eles queriam receber o dote, eles aceitaram tudo na hora, né, Jacé? Agora, não, deixa a moça aqui, o que é isso? Ele fala, não me atrase o caminho, não. O filho do meu senhor precisa assumir o compromisso. Me deixa embora. Eles falaram, chama a Rebeca aqui. Se ela topar, a gente deixa aí. Veja bem que o casamento era acertado pela família, mas eles ainda se dispuseram a ouvir a moça. E aqui o versículo 57 diz, disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca. Sua irmã, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. E aqui, amados irmãos, é a celebração do casamento por procuração. Tá? Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. E eles dão a bênção. É a formalização do casamento aqui, olha. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Aqui Rebeca está casada. Diz o texto bíblico que ela se levantou com suas moças, sua ama já estava indo com ela, montou os camelos e eles seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Rebeca foi desafiada. E aí, Rebeca? Labão, amados irmãos, se você for estudar Gênesis, é um cara muito esperto. Ele é um cara que dá meias palavras, depois volta atrás, ele joga o tempo todo. Para receber o presentão, ele topou na hora, mas na hora de deixar a moça embora, ele não quer deixar ir. Só que quando eles perguntam a Rebeca, Rebeca entendeu o lugar dela na aliança e ela se submeteu à vontade de Deus, dizendo, eu vou. E aí eles a abençoam, e entendendo as promessas que Abraão recebeu, disseram a ela, ser mãe de milhares. Isso aqui se cumpre, amado irmão, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca vai, amado amigo e irmão. E a palavra de Deus diz que eles fazem aquela viagem, provavelmente, no mínimo, 20 dias de viagem, aqueles 800 quilômetros de volta. E quando eles estão no caminho, veio um senhor, talvez um camarada elegante, 40 anos de idade, montado no seu camelo.
voltando de Beer lá em Roi, lembra do poço que nós estudamos? O poço significa Deus está vivo, está olhando para mim, o poço do qual o Senhor se revelou a Agar. Isaac tinha ido naquela região sul da Palestina para orar ali, para ter um momento de comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz que ele vem voltando, sair Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, ele viu a caravana vindo de longe, diz o texto bíblico. E Rebeca levantou os olhos, apeou do camelo e perguntou para Eliezer: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Então ele diz: é o meu Senhor. Então ela tomou o véu, ela se embelezou, irmão. Fez toda aquela parte da corte, da sedução, colocou o véu, se preparou. O servo contou toda a bênção para Isaac, não precisa repetir a história. Isaac já estava casado de procuração, né? Então ele só pega Rebeca, diz o texto, levou à tenda de Sara. Nessa época, Abraão já tem outra mulher, já mora em outra tenda. Isaac ficou morando na tenda que era de sua mãe. E ele levou Rebeca para a tenda de Sara, tomou a Rebeca e possuiu Rebeca. E diz o texto que ele a amou. E Deus usou Rebeca como um consolo para a vida de Isaac, porque ele ainda sofria pela perda de sua mãe. Louvado seja Deus, irmão, por Rebeca, mulher de Deus que se submeteu à vontade do Senhor. Esteve disposta a fazer tudo aquilo que agradava a Deus. Tal como Rebeca, alguém que se submeteu à vontade do Pai foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava na glória, sentado à direita de Deus Pai, e Deus queria redimir o seu povo. E Deus, na eternidade, precisava de alguém, e Jesus voluntariamente se dispôs. Como diz Filipenses 2, ele se humilhou, tornou-se em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. E pagou a dívida que era nossa. E quando estava ali cravado naquela cruz, ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? E no clímax da sua crucificação, quando a ira do Deus eterno cai sobre ele, o pecado de todos nós caía sobre ele, ele brada como quem se submeteu: está consumado! Em outras palavras, está pago! E dá um brado: e entrega o seu espírito. O véu do santuário se rasga. As pessoas que estão ali reconhecem que ele é Deus, porque ele se submeteu por amor de você e por amor de mim. Ele deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. Aqui Rebeca tipifica o Senhor. Alguém que se submete, está disposto a ir a uma terra distante e dar a sua vida para cumprir o projeto de Deus na história do seu povo. Louvado seja Deus por esse grande Salvador Jesus, que se submeteu ao Pai, se submeteu a receber a ira de Deus no nosso lugar, para que nós recebêssemos vida eterna. Acerca de Jesus, Isaías profetizou em 53, 10 e 11, o seguinte, falando de sua morte: ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. O texto já tinha dito que Jesus ia morrer e que ia ressuscitar. E depois ele ia olhar para nós e ia ficar satisfeito. Pasme comigo. Apesar de todos os teus pecados, Jesus olha para você e fica satisfeito. Porque ele fez o que tinha que fazer. Ele morreu na cruz por você. E porque ele morreu, os teus pecados foram perdoados. E porque ele morreu, você tem a vida eterna. E porque ele morreu, você tem comunhão com Deus. E porque ele morreu, ninguém te arrebata das mãos do Pai. Jesus olha para nós, irmãos, como igreja, e se alegra, e se regozija, porque nós estamos aqui, em pleno século 21, adorando a Deus, porque ele foi submisso e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. É por isso que nós temos vida eterna, que nós nos alegremos nele, amém, meus irmãos? E que nós nos submetamos a ele cada dia da nossa vida, que nós
nós não vivamos para nós, que nós vivamos para Ele, que nós busquemos realizar a sua vontade, que nós consagremos a nossa vida a Jesus, que em tudo nós digamos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, usa-nos, faz de nós uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, porque Cristo se submeteu, você também pode ser submisso. Que Deus te dê um coração submisso a Jesus, e que você faça como Calvino, que dizia: o meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. Que esse seja o lema da sua vida, que esse seja o lema da minha vida, que nós vivamos submissos àquele que se submeteu ao Pai, porque nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. O que você tem feito nos momentos decisivos da sua vida? Pare de ficar empurrando com a barriga. Pare de ficar colocando a culpa no mundo inteiro. Pare de atuar como vítima. Tome as providências que precisa tomar. Ore a Deus e confie em sua providência. Seja grato ao Senhor pelas bênçãos que tem recebido. Assuma os compromissos que precisa assumir. E submeta-se a Deus, porque Ele te amou. O Filho dele se submeteu. Comprou você com sangue na cruz. E das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar. Que Deus, amados irmãos, nos fortaleça, nos encha do seu Espírito, nos capacite e faça de nós uma bênção. E que nós sejamos sábios e vitoriosos em todos os momentos decisivos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.